Vem comigo, imagina que você quer fazer uma pool de liquidez, compra o token para poder fazer essa pool de liquidez e logo depois que você compra, esse token despenca. Será que tem solução? Meu nome é Ramon Cunha, entusiasta do mercado cripto. Eu estou aqui para poder te ajudar a ganhar dinheiro com finanças descentralizadas. Pedi lá na minha comunidade de alunos e membros do YouTube para poder me enviar pools para eu poder analisar aqui em vídeo para vocês. Eu acho que vai ser uma experiência legal, tanto para a galera que vai ter a pool analisada aqui, e para vocês que estão fazendo pool de liquidez, porque vocês podem ver essa análise e aplicar na pool de vocês para vocês terem mais estratégia e, claro, ganhar mais dinheiro. Esse membro lá da comunidade do WhatsApp me enviou essa pool e falou: olha, Ramon, eu fiz essa pool aqui, mas meu objetivo é sair com mais dólares do que eu comecei. Porque ele pegou os tokens dele, colocou na Aave, pegou um empréstimo de 300 dólares e esse dinheiro ele está utilizando para fazer pool de liquidez. Assim ele protege o outro token e não utiliza aquele token para fazer a pool, já que na pool você pode trocar um token pelo outro, né? Vocês já sabem. Então ele precisa pagar esse empréstimo. Ao fazer a pool de liquidez, ele troca esse dólar por Ethereum e acredite se quiser, assim que ele trocou esse dólar por Ethereum, o Ethereum despencou. Bora dar uma conferida aqui na pool que ele enviou. Ele me enviou as duas pools porque ele fez uma primeira pool, saiu do range, então vocês sabem, saiu do range, vai ter impermanente loss, ó. O impermanente loss em dólar dele chegou a 64 dólares. Nossa, machucou muito, tá? Impermanente loss em dólar, porque o mercado caiu, ok? Então não é uma coisa que tipo, a pool fez ele perder dinheiro, foi o mercado que caiu. Mas é interessante, agora a gente vai ver se a pool te ajuda a tirar esse prejuízo. Analisando aqui no reverte, a gente consegue ver ó, que foi há 73 dias atrás, ele colocou 0.09761 Ethereum e 0 ATH, ok? E aqui a gente consegue ver os log, né? Que ele depositou essa quantia e tirou essa quantia. Então ele fez uma pool monoativo, esperando que o Ethereum se valorizasse frente ao ATH, ao AET e gerasse taxa. Então a gente tem aqui as taxas que ele coletou, que foi cerca de 3 dólares, e temos aqui o saque. Então, como o Ethereum se desvalorizou, foi aquele momento que o Ethereum despencou, entrou dentro do range, gerou um pouco de taxa, depois saiu do range, devolveu a mesma quantidade de Ethereum que ele tinha e teve as taxas de lucro. Mas o problema é a comparação que ele quer fazer. Ele quer fazer a comparação não com a quantidade de tokens, mas sim os dólares que ele precisa para poder pagar o empréstimo na Aave. E aqui temos a segunda pool. Então ele aplicou a estratégia que eu ensino lá no meu curso, que eu já mostrei aqui no YouTube, você vai ter que pesquisar aí caso você queira ver, que é uma compensação de ranges, a gente vai dar uma olhada, tá? E agora ele tá com essa quantidade aqui atual de tokens. É importante a gente ter essas informações aqui, porque eu vou jogar ela na planilha para a gente ver se fazer a pool foi algo que beneficiou ele ou prejudicou. Então aqui a gente já vê uma quantidade diferente de tokens investidos. Por quê? Porque as taxas geradas ele investiu na própria pool. E a gente consegue ver que ele está com 275 dólares. E aí, quanto será que ele teria agora? É isso que a gente vai ver e vai ver também se valeu a pena, né? Se está valendo a pena fazer essa pool de liquidez. Tá com um APR bem interessante, mas eu já adianto, poderia estar melhor. A gente vai analisar os dois ranges que ele fez e o que ele poderia ter feito de melhor, ok? Mas primeiro, vamos dar uma olhada na quantidade de dólares que ele teria se ele não tivesse feito nada, tá? Então, se ele tivesse pego os 300 dólares e só comprado e deixado em hold, quanto ele teria agora? Então, primeira coisa, né, vamos ver se bate realmente o valor, né, que ele comprou. Então aqui a gente fez uma estimativa que se ele realmente pagou esse valor aqui por 300 dólares, quando ele comprou o Ethereum estava em 3.080 dólares. Realmente foi antes da queda, né? Então a gente viu aqui, ó, que estava por aqui mais ou menos, ó, 3.080. Ele comprou e logo depois que ele comprou, ó, desabou. Chegou a bater 2.260. Imagina, velho, você compra o token e ele derrete de um dia para o outro. Foi literalmente de um dia para o outro. Então, se ele não tivesse se desesperado, vendido, né, e tivesse só deixado guardado esse Ethereum, ele teria agora 246 dólares. A gente já viu que ele já está com 275. Então, a gente sabe que pool de liquidez
funciona você fazendo da maneira certa, tá? Mas a gente pode ver que pode melhorar ainda a pool de liquidez dele, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês agora. Estou aqui no Deck Screener vendo os ranges que ele fez. Então eu coloquei aqui na primeira pool em vermelho o primeiro range e em verde o segundo range. Então note que ele fez a primeira pool entrando toda em Ethereum. Então ele fez monoativo pensando na valorização do Ethereum frente ao ATH. Então aqui se sobe é porque o Ethereum está se valorizando, né? Se cai é porque o Ethereum está se desvalorizando. Então talvez ele tenha feito nesse momento aqui, onde o Ethereum valorizou e depois caiu, né? Absurdamente e saiu do range. Deve ter sido mais ou menos nesse momento que ele fez a pool de liquidez dele, ok? Então aqui a Ether, né? Ele é um token recente, a gente não tem muito histórico, mas a gente já tinha fundos aqui formados, ok? Que está batendo exatamente nessa linha verde. Então, ao invés dele ter criado pensando todo em Ethereum, né, ele poderia ter sim já colocado aqui nesse fundo e ter pego esse canal aqui, ó, daqui até aqui. Então, essa é uma melhoria que ele já poderia ter feito, mas ele arriscou fazer monoativo. Então tá tudo bem. Só que como saiu muito do range e ele teve que diminuir esse range aqui, ele aumentou para poder fazer uma compensação, ok? Então aqui, ó, a gente tem esse primeiro range vermelho, ele tem um tamanho de mais ou menos 24%, um tamanho bem legal. Eu acho que um range legal para não te dar muita dor de cabeça é de 30% a 50%. E esse segundo aqui, ele tem um tamanho de 55%. E mesmo assim tá tendo aquela rentabilidade. Por isso que eu falo, não fica tão ligado assim, bitolado, eu tenho que botar um range muito curto, porque vai durar pouco tempo, vai sair do seu range, se você não souber a estratégia, você vai ficar perdido, vai tomar impermanente loss e muitas vezes sem nem perceber. Então esse range grande, ó, de 38 a 59, e a gente pode ver que é o range atual dele, tá dando para ele um APR de 86%. É um APR maravilhoso. Esquece esse negócio de ganhar 1% ao dia. Isso daí você vai ter que apostar fazendo um pool de liquidez em meme coins, em tokens muito arriscados, ok? Ele tá aqui numa pool de boa, com um range grande, que provavelmente não vai dar muito dor de cabeça saindo do range, afinal tem 55% de tamanho, e mesmo assim fazendo 86% de rentabilidade. Então, se ele tivesse já respeitado o canal de cara, ele apostou na valorização do Ethereum, mas poderia ter feito uma estratégia respeitando o canal. A gente teria um tamanho agora, ao invés de 55%, a gente teria mais ou menos um tamanho, vamos colocar aqui no topo, de 34%. Talvez ele não tivesse nem visto isso daqui. Talvez tivesse visto até aqui, né? Eu não sei exatamente. Eu teria que ver certinho quando foi que ele criou. Se ele não tivesse essa parte aqui do gráfico ainda, ele teria criado até aqui. E agora estaria dentro do range. Aqui saiu pouco do range, era só esperar um pouco. Então teria um tamanho de 27%. Mas vamos dizer que ele tenha criado aqui e mesmo assim teria um tamanho mais ou menos de 35%. Então aquela rentabilidade ali poderia estar por volta de 100% ao ano, 110% ao ano, talvez. Já olhamos a possível melhoria que ele poderia ter feito no range, lembrando que na hora que ele montou, ele tomou uma decisão, tá? Mas se ele tivesse tomado uma outra decisão, teria sido mais assertiva. Mas não tem como a gente saber, a gente não tem como prever o futuro, né? Acontece. E aqui agora, calma que a melhoria não acabou. Vou mostrar agora uma melhoria que ele já pode fazer nesse momento, no DeFi Llama, que ele está dando mole em não fazer. Quer aprender a fazer pool de liquidez, melhorar suas pools de liquidez, interagir comigo, com outras pessoas que fazem pool de liquidez? Dá uma olhadinha aqui na descrição que tem um link dos meus produtos e serviços. Vai lá, tira a dúvida direto comigo e bora pro vídeo. Agora estamos aqui no DeFi Llama, procuramos pelo token ATH e a gente vê aqui duas pools. Temos ATH com Ethereum, né? As duas ATH com Ethereum, sendo que uma é 0,3% e a outra 1%. Isso daqui muda o tempo todo. A gente tem uma pool aqui que está 170% e a outra que está 151%. Eu abri as duas aqui porque a rentabilidade está até próxima, né? Então eu abri as duas aqui e a gente tem aqui a de 0,3% e a gente tem a de 1%. Então a gente pode ver que a de 1% estava melhor antes, tá? Tava com rentabilidade maior antes. Agora a rentabilidade dela está caindo, enquanto a de 0,3% ela tinha uma rentabilidade menor e agora subiu, porque aumentou a quantidade de TVL, as pessoas estão transacionando e sempre a Uniswap vai tentar utilizar o que cobra menos taxa. Então, se tem liquidez na de 0,3, a maioria das transações vão ser feitas nessa de 0,3, tá? Então,
talvez seja interessante ele já fazer essa migração da pool de 1% para a pool de 0,3%. Então, se a gente entrar aqui, ó, a gente vê que ele está na pool de 1% ainda, ok? Não tem problema, ele pode ficar um pouquinho aqui porque a rentabilidade está bem próximo, mas aquilo já é a média dos 30 dias. Se a gente olhar os últimos dias, a de 0,3 já está performando melhor. Então, ele pode desfazer essa pool, manter o mesmo range, que vai utilizar praticamente os mesmos tokens, tá? Então, ele vai ter que desfazer a pool e criar uma pool nova, e esse APR de 86% aqui, provavelmente ele já vai ganhar aqui, vai para talvez uns 95%, 97% só fazendo essa alteração. Gostou dessa dica? Deixa o like aqui. Essa é uma forma de você mostrar para mim que tá curtindo esse estilo de vídeo e quer ver mais vídeos assim. Agora vamos analisar aqui na planilha e dar o veredito, tá? Então aqui na planilha eu coloquei Ethereum e AET, a planilha já puxa o preço automaticamente desses ativos, então quando um subir, o outro cair, já vai puxar esse preço. Aqui está o valor investido, porque o valor investido não está o valor inicial de 0,9, porque ele reinvestiu. Então a gente tem que atualizar o valor que ele está investindo, tá? Então aqui eu anotei que o capital inicial dele foi $300. A gente sabe que se ele não tivesse feito nada com esse Ethereum, estaria 246,90, eu deixei aqui. E agora com a pool, ele está 277. Ah, Ramon, aqui está 275, mas os cálculos mostram 277. Provavelmente ficou um pouquinho ali na carteira dele, ele acabou não colocando, tá? Ou ele perdeu alguma coisa fazendo uns swaps, pagando umas transações. Às vezes fica bem pouco, você fica com preguiça de fazer swap quando sobra $2, né? Porque aqui, querendo ou não, ele tem que entrar com 2 tokens para poder aplicar. Aí às vezes o valor é muito pequeno que sobrou na carteira, você fica com preguiça de fazer esse swap para poder reaplicar. Então a gente tem agora que o valor investido dele é 277, né? Então ele tá com IL de $2, o mesmo lá do reverte, né? Então tá batendo aqui o IL certinho, certinho. E de taxa coletada ele já coletou $40 de taxa, somando as duas pools. Lembrando que a primeira ele coletou $3 e essa daqui ele coletou $36. Então ele tá com um lucro de 13%, se baseado, né, nesse capital investido. Então tá ótimo, tá? Então na pool, olha que interessante, a pool ajudou ele. Se ele tivesse só comprado o token e deixado paradinho, 246. Porque ele fez a pool, né, e ele reinvestiu esse valor, 277. Por que é legal mostrar isso? Tem uma galera que faz pool de qualquer forma, acompanha uma outra galera que não tem nenhum tipo de estratégia e acha que, ó, vou fazer pool só dá problema. A gente acabou de mostrar aqui que se ele tivesse só deixado o Ethereum parado na carteira dele, ele estaria muito pior, que a pool ajudou muito. E daqui a pouco as taxas que ele tá ganhando vai cobrir os $300 que ele trouxe para poder fazer a pool de liquidez. E o legal disso tudo é que provavelmente daqui a pouco, só de taxas, ele já vai ter os $300. Então, se possivelmente o Ethereum valorizando e voltando ao preço que ele tinha, esse capital aqui ele também vai valorizar e as taxas começam a ser realmente lucro. Mas, Ramon, eu tenho pouco capital, vale a pena fazer pool de liquidez? Vale, e eu já deixei aqui em cima um vídeo te mostrando como fazer pool de liquidez com pouco dinheiro.